Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está... Começando esse vídeo sobre a minha obra sobre pactos de guerra e disputas, lançada segunda-feira, 27 de 6 de junho de 2022, no e-book pela KDP, a subsidiária da Amazon. Eu esclarecerei aqui alguns detalhes que vocês podem folhear. No caso, quem assinou o Kindle Unlimited, para emprestar e ler o livro à vontade. Não é muito grande, pois eu tentei ser o mais objetivo que eu pude. Diante de quem compra ou empresta os e-books, não o fazer para e-books com mais de 150 páginas, normalmente. Nessa obra são abordados Daimons, tanto da coleção Grimário Guestia, como na coleção Grimário Verum Carpenicron. E para que vocês possam escolher algumas demos de opções já declarados habilidosos com certos pactos na magia de guerra e disputas. Eu fiz questão de destacar também disputas, pois por mais levianamente que sejam desconsideradas pessoas adversárias, a estrutura em ambos os casos é bem parecida. Assim, no oposto, também se recomenda considerar a parte inimiga na guerra com o mesmo respeito que se consideram adversários, senão as guerras nunca terminam. Hoje esse vídeo é muito especial, pois eu abordarei muitas informações obtidas do meu guru de guerras, o Abraão. Ele realmente é o meu guru, onde em suas instruções ele me orientou que ambos os casos envolvem muitos aspectos desconsiderados quando se chega ao termo guerra. Tudo bem, realmente as atrocidades das guerras em sua natureza excluem o ideal de heróis, por mais que filmes tentam nos enganar do contrário, mostrando apenas cenas do que parecem ser heróis. Mas basta lembrarmos que cinema é uma grande ficção. O pessoal da Fraternidade Branca e semelhantes logo atacarão um tema como uma coisa subhumana, primitiva ou definições mais pejorativas, mas novamente eu reitero, ser outra ficção que militares nos lembram bem da realidade. A paz só existe enquanto existir quem batalhe para defendê-la. Então, já entrando diretamente no tema, existem diversas fases de uma guerra em que ela nunca nasce pronta, mas ela se constrói com uma série de peças, um quebra-cabeças, que só podemos descobrir isso parcialmente depois que o conflito acaba. Tenha certeza de que as pessoas narradoras ocultarão detalhes importantes até mesmo para evitar que um novo conflito se inicie derivado de seus registros, quanto mais moderno for o conflito. Ao contrário do que o pessoal Paz e Amor alega, que disputas não incluem o ideal de conflito de oposições, disputas são a mesma guerra, desde que incluem uma lista de regras em que essas buscam amenizar as diferenças ao mínimo para que as disputas terminem nos termos e regras aos quais se iniciaram. Uma parte vencedora e outra vencedora, ou empatados. Os jogos esportivos são disputas em que aprendemos as regras para equilibrarmos as condições a ponto de igualar as condições. Portanto, nesse vídeo serão usados em muitos casos como exemplos os eventos esportivos. Assim, para se praticar magia de guerra também nas disputas, óbvio que sempre existirá a chance de uma das partes largar mão da disputa e deixar a vitória para a outra parte. Simples assim, cada caso um novo caso, não podemos generalizar como se todos fossem os mesmos. Os pactos da magia de guerra não são obrigatórios, bastando você aprender bem o conflito ou disputa em que se meteu, mas ter um daimon facilita muito. Na maioria das vezes é um contato com o daimon desenvolvido com o tempo, quando não nasce pronto. Mas caso você já tenha um daimon à sua disposição para lhe auxiliar nesse assunto, pode lidar com outros para outros métodos a completarem o teu perfil. Também destaco que tanto no e-book como nas coleções de base eu me esforcei ao máximo para ter a visão o mais imparcial possível, quando muito contendo a opinião de ambos os casos, prós ou contra daimons, caso ao invés de praticar magia você adore tua religião pró ou contra cada um dos nomes aqui apresentados. Lembremos que a exploração desses nomes nos vídeos é quanto à relação deles com a magia, não com religiões, mas não tenho como e nem quero me preocupar em quem lida com esses daimons em adoração ou combate religioso aos mesmos também, cada pessoa em seu caminho. Destaco que a diferença
é que nas religiões você pratica atividades a adorar os nomes deste ou daquele ser divino na respectiva religião e, quem sabe, um dia você tem a sorte de todos os teus objetivos serem glorificados pelo ser divino que você cultua. Enquanto na magia, esses seres divinos são ferramentas para o sucesso de tuas metas individuais, ao invés da veneração desses seres divinos como fim às nossas atividades com a magia. Em particular, a magia do caos é pragmática o suficiente, ainda que muitas pessoas, até mesmo dentro da magia do caos, confundam a adoração aos daimons com o uso deles para nossas metas individuais. Mais que interpretações de símbolos e adornos, como se fossem plumas e paetês, quando usados, o meu foco exclusivo nesses vídeos está dentro do pragmatismo, mesmo que atribua a definição disto como mera baixa magia ou como mera feitiçaria. Que assim seja, pois gostem ou não daquilo que define como baixa magia, é uma das poucas magias que abarca integralmente a física quântica, apenas por exemplo. Assim, diante dessa proximidade, desta baixa magia com a ciência, você chama a ciência como baixo conhecimento? Vocês que respondam a essa pergunta. Lembremos que a mesma essência humana, divina, que cria sigilos e servidores da magia do caos básica, ou melhor dizendo, nesses poucos segmentos oriundos do tema, existentes em muitas outras práticas, também servidores. Temos um perfil prático exclusivo daquilo praticado na magia do caos, onde somente na feitiçaria pode seguir adiante sem os freios desse ou daquele dogma. Disse perfil exclusivo, pois, por exemplo, pelo menos a demonologia pura também usa sigilos e servidores, mas de forma diferente. Isso é importante até mesmo para entendermos a visão distinta da própria demonologia em si. Notemos autores destacados na demonologia moderna fora da magia do caos como S. Connolly, V.K. Errano, E. A. Quentin, Arsenath Mason e outras pessoas de destaque no YouTube e ou na literatura de produções relacionadas à mão esquerda, em que parecem não tanto submissos às suas religiões. Ao separarmos as coisas que mostram porque o resultado no Brasil é totalmente o oposto do exterior, quando lá a vida das pessoas praticantes lhes ensinou que o melhor investimento é o trabalho, e não a lacração em filosofias. Então podemos começar a separar as abordagens religiosas das mágicas. Tanto que até já houveram praticantes presos por levarem a prática em suas obras ao extremo, e seus usuários confundiram, ou não, os seus escritos. Aqui no Brasil, a magia do caos, que era para ser pragmática e impessoal, passou a ser emocional e dogmática nas filosofias pessoais de cada pessoa praticante. Pior do que religiões, as muitas pessoas mais conhecidas no Brasil com a magia do caos focam mais no desenvolvimento de panelinhas que gostam mais disso do que aquilo, deixando resultados em segundo plano. Aliás, fracasso que sabota a própria saúde dessas pessoas. Uma pena, pois o campo que pelo menos a física quântica nos oferece é ilimitado. Muito além da magia com sigilos e servidores. Notem que não faço descaso em momento algum desses temas, mas, aliás, muito comuns principalmente na magia demoníaca, ainda que sob padrões distintos. Apenas reitero, pois, entre os estilos que todos podemos lidar com esses temas, vai além do que o Tom Kelly faz com os 40 servidores, ou mesmo o meu curso de magia com sigilos. Sem desmerecer qualquer autor ou obra, na magia do caos são ótimas introduções práticas, mas não tem limites. Aliás, aproveitando a declarar o que seria magia do caos e como gosto de destacar pessoas que falam coisas coerentes, deixa eu aproveitar e enaltecer um praticante Rosa Cruz, que obviamente expõe em seu vídeo 14 como a magia do caos pode te ajudar, sobre o que seria a magia do caos. O nome dele é chamado Cassiano Camilo Compostela. A magia do caos não é uma magia para o mal, nem uma magia para o bem. Tudo vai depender do próprio praticante, do indivíduo. É um sistema neutro. O próprio autor, o Cassiano, ele fala no mesmo vídeo sobre a pergunta que lhe fizeram sobre a restrição da magia do caos a uma escola ou grupo. Ele declara: não existe uma instituição ou ordem que de forma absoluta e exclusiva determine os fundamentos e direções da magia do caos. Cada um é responsável por si. Então, ele continua sobre outra pergunta que lhe fizeram sobre a magia do caos ter mestres. Então ele declara, em conclusão:
Não, se a magia do caos não está restrita a uma ordem esotérica ou a uma fraternidade iniciática, também não está restrita a nenhum indivíduo, cabendo tão somente ao estudante, ao praticante, ao buscador, ser o seu próprio guia e ser o seu próprio mestre. Não existe o indivíduo mandatário, não existe o indivíduo proprietário da magia do caos. Muito embora existem aqueles que podem nos inspirar, que possam nos dar propriamente parâmetros, que possam nos fazer refletir quando têm previamente maior experiência que nós. Entretanto, a magia do caos, na sua aplicação cotidiana, na sua aplicação real, ela é algo livre nesse sentido. Então, eu fiz questão de ressaltar as próprias palavras dele, porque são muito bem, são ótimas explanações, ok? Como me perguntarão qual a relação da demonologia com a magia do caos, minha proposta é trazer a demonologia para ser usada dentro da magia do caos, ao invés de criar uma nova religião da mão esquerda. Digo isso pois começam a aparecer certas dissonâncias entre as atividades que eu pratico e abordo nesses vídeos com a visão salomônica e a outra também visão luciferiana do Michael Ford. Por que distinções? Porque ao se praticar magia cerimonial, seja no molde luciferiano ou no molde salomônico, pelo menos os dizeres são pistas declaradas de que existe uma adoração ou a Lúcifer, no molde proposto pelo Michael Ford, ou para Jeová, desde o século XIV, pregando a submissão dos daimons nas publicações principalmente aos católicos, que a cada época inventam novas concepções da cabala hebraica como sendo salomônicas. Aonde que se diferem ambas visões com a magia do caos? Começa pela própria posição da pessoa praticante a se apresentar para negociar, não para adorar X ou Y. Por mais que o Michael Ford no início tivesse muito apreço pelo pragmatismo na magia do caos, atualmente o perfil das atividades dele, como se observa pelos próprios textos, é para trazer a energia divina às suas práticas, adorando-as. Com um dos seus últimos lançamentos, o Michael Ford, um livro dele, é voltado a Hecate. Parece expandir ainda mais as atividades dele, assim como eu fiz em minhas obras. Ótimo, mas a estrutura da mão esquerda que ele pratica é o padrão da mão esquerda no perfil dogmático, independente, não necessariamente pragmático. Ótimo para quem o segue, mas já para cabalistas hebreus que, por acaso, queiram trabalhar com os nomes do Ars Goécia, os cabalistas de fato, hebreus, fatalmente não aceitarão a prática dele ou a prática mesmo salomônica. Assim como o inverso no modus operandi também luciferiano, diferente ao salomônico, que até mesmo entre dogmáticos hebreus, ambos os casos também não são práticas recomendadas para quem pratica a cabala hebraica, de fato. Mas, quanto ao tema de hoje, o resto do vídeo não é tão longo. Os nomes sugeridos para cada pacto em magia de guerra e disputas seguem a definição de pactos de guerra ou em disputas. Depois, perguntas frequentes. Depois, adivinhação como princípio. Depois, formação tática. Então, o conflito iniciado. A prosseguir, estratégias e linhas de ação. Atenuantes para mais um. Depois, maldições e defesas. Vinganças e daimons e finalizando com finalidades específicas aqui no Hora da Magia do Caos. Opa! Para começarmos esse vídeo, deixe-me falar o que não está no e-book e o conteúdo do e-book me complete, ok? Vamos começar com os pactos de guerra ou em disputas. Pactos de guerra são os mais complexos, pois, diferente da maioria dos outros, as linhas de ação entre o que se é solicitado ao que podemos obter são linhas de ação e reação totalmente independentes. Isso significa que nos pactos de guerra, quando as guerras se iniciam, esses pactos já começam com uma derrota, enquanto pactos por disputas seguem o que no futebol, mas é aplicável a todos os outros esportes, determina-se como jogar as regras entre as quatro linhas. Então, apesar de disputas seguirem regras, enquanto guerras muitas vezes têm poucas, ou até em alguns casos nenhuma regra, o que os diferencia é justamente isso, o campo de ações que você tem em ambos, distinto.
apenas para você começar a entender a diferença. Logo no começo, a guerra começa com muita espionagem entre os oponentes, geralmente antes de se iniciar o conflito de fato. Enquanto nas disputas existe a mesma espionagem, porém, como em clubes esportivos, a espionagem está na análise do que já é público e notório dos adversários, pelo menos. Sim, muitas vezes a espionagem na análise de adversários ao que nossos clubes fazem é mais apurada do que a autoanálise do próprio clube. Isso mesmo, mas na guerra ocorre da mesma forma, quando algumas vezes uma força militar conquistada pode realmente ser apagada, numa outra diferença nítida. Iniciando pelas disputas, principalmente as esportivas, que são as mais comuns, ainda existem extremos, tanto de pessoas que disputam com lealdade e respeito às pessoas oponentes e as que jogam sujo, até mesmo ao extremo. Aí entramos na base de ambos, que são os princípios. Isso não está no e-book, pois falhei deixando de colocar, mas aqui o faço. Os princípios são a base de tudo, aquilo pelo qual as pessoas se dedicam a conquistar algo, pois sem princípios não se chega aos fins. Existem pessoas que têm princípios sujos e até conseguem vencer, mas assim o fazem por assumirem seus princípios. Mesmo que as vitórias sejam rápidas e não se repitam, como por exemplo numa corrida de bicicletas, uma pessoa competidora disputando a liderança, joga algum objeto para arrebentar a roda de quem estiver tentando lhe ultrapassar ou estiver na sua frente. Isso é sacanagem, é imoral, mas muita gente faz. Mesmo que a pessoa pilantra se ferre depois com sua desclassificação, a ilusão de pessoas enganadas lhe aplaudindo como líder é um raro momento de sucesso que bastava para a pessoa. Mesmo que nunca mais seja permitida a pessoa trapaceira poder competir novamente. Entenderam como as regras são válidas apenas o quanto as aplicamos? Numa guerra, realmente, quando oponentes se entregam, existe um tratado de não serem exterminados pelos oponentes. Mas podemos garantir que todos os exércitos conquistadores atualmente poupam a vida de seus oponentes conquistados? Acho que já começam a entender algumas linhas sobre guerra que os livros de história ou mesmo arqueologia militar evitam escrever. Mas eu não posso garantir que esses atos imorais sejam inibidos tanto na magia de guerra como nas competições, pois a autorização ou proibição da pessoa fazer isso está somente nos seus princípios pessoais. Então, as perguntas frequentes que você vai ter no e-book são: como o título determina, seguem a estrutura de pergunta e resposta. Vamos lá. Por que se faria um pacto com alguma criatura infernal? O que é um pacto? Depois, por que o pacto de guerra ou por disputa? E o que esperar deles? Depois, existem pré-requisitos para se fazer um pacto de guerra? Depois, quais tipos de pacto? Depois, quais patronos ou matronas lhes são convenientes? Depois, por que Goécia e Grimarunverum como fontes? Depois, como fazer um pacto? Depois, qual o procedimento comum? Depois, como fazer oferendas aos demônios no pacto? Depois, por que fazer pactos com 2 demônios ao mesmo tempo? Depois, quais sinais seguros de que o pacto foi aceito? Depois, qual é o caos do começo? Depois, quais pagamentos aos demônios e aos espíritos? Depois, generais mortos como treinadores de guerra? Depois, feitiços e pactos de guerra causam pesadelos? Depois, por que definir a duração de seus pactos? Depois, o que os demônios querem de você? E terminando, dúvidas operacionais. Mas agora vamos considerar um aspecto muito importante, que é a adivinhação como princípio. Lembrando outro e-book que eu já publiquei, quando uma das partes, antes de se iniciar o conflito ou a guerra, não possui nenhuma informação sobre o outro lado, é muito comum o uso de métodos divinatórios. Não só para a magia em si, mas para a guerra, quando todas as fontes de informações sobre adversários ou oponentes são vagas ou não são confiáveis. Precisamos partir de uma base. Então, eu não comentei sobre isso no e-book também, mas aqui eu faço. Mais do que a exatidão das informações obtidas, muitas vezes esse quebra-cabeça será importante também para a devida interpretação dos métodos divinatórios. Num paralelo, imagine que você está com o seu time na primeira fase de grupos e a qualidade dos esportistas do teu clube podem garantir passar para a fase de grupos. Mas e depois? Como garantir a perspectiva nas quartas de final? Ou mesmo a semifinal?
quando não sabe quem serão seus clubes adversários? Numa guerra não é diferente, quando precisa antecipar os passos conforme os tem em vista, razão pela qual em ambos a espionagem para antecipar muitas opções de ação tuas servem para serem feitas antecipadas. Essa é uma baita vantagem, quando você pode planejar opções com a equipe que você participa ou comanda. Numa guerra não é diferente, mas apesar dos papéis divinatórios serem importantes nessa fase, no caso, pactos de espionagem são cruciais até mesmo para evitar que as guerras aconteçam. Lembrando a realidade separada da ficção cinematográfica, quando bem planejada a espionagem nos pactos, conseguirá reverter todos os conflitos antes que eles aconteçam, pois justamente se antecipou aos fatos. Formação tática. Ainda que a espionagem não termine em momento algum, mesmo ao fim da guerra, quando o conflito é iminente, ambas as partes oponentes começam a formar o corpo de aliados para se fortificarem diante dos possíveis ataques que receberão. Podemos lembrar das ameaças cotidianas do norte-coreano dizendo que atacará os Estados Unidos, quando ele realmente, periodicamente, o Kim Jong-un tenta lançar mísseis que não chegam nem perto do Havaí, apenas em testes. Okay? Entendam que essas últimas palavras serão tomadas em tom jocoso por militares sérios, cientes de que o louco é um arauto da insanidade, principalmente por não conseguir esse objetivo tão cedo, talvez sequer vivo. Mas mesmo porque os ameaçados não podem fazer nada por uma situação muito delicada, principalmente com os vizinhos do Kim. Coreia do Sul, até tudo bem, pois são protegidos pelos Estados Unidos sempre que precisam, mas o próprio Japão não vê isso com bons olhos. Eu até hoje não entendi por que a Rússia e a China deixam isso se repetir, pois quando quem acordar bravo com esses vizinhos, só mudará o alvo. Então, e ambos os vizinhos não fazem nada. Nada. Muito estranho, mesmo diplomaticamente. Mas, enquanto isso, o mundo real continua girando. De qualquer forma, espero ter ilustrado que muitas vezes você não forma um corpo de aliados, como assim o Kim Jong-un pretende, mas usa a inoperância geográfica de todos a seu favor. Rússia não pode se mover para a Coreia do Norte, pois pode sim ser encarada como uma ameaça chinesa, e vice-versa. Japão ou Coreia do Sul, da mesma panela quente em relação à Rússia e à China. Então, o Kim usa e abusa da inoperância geral. Assim, a formação tática atualmente não mais se restringe a um corpo de aliados, mas, neste caso em particular, como um campo minado, em que as partes caminham sobre cascas de ovos. Em disputas pode ocorrer da mesma coisa, quando teu clube sabe quais são as fraquezas e forças da parte adversária, mas saberá quais serão as reações que teus players tomarão apenas após cada atividade da parte adversária. Conflito iniciado. Óbvio que facilmente lembrarão do caso mais recente, na Ucrânia, onde a espionagem russa percebeu que a formação militar na Ucrânia não se fazia por soldados nativos, mas um quadro cada vez mais ameaçador e com deficiência de princípios, conforme o ideal nazista que os mercenários na Ucrânia não tinham e nem têm a defenderem o próprio país dos russos. Como eu disse, quando se inicia as guerras não existem heróis. A primeira coisa que as forças armadas mercenárias contratadas pelo governo ucraniano fez foi fazer os habitantes locais de escudos humanos para não sofrerem ataques. E mais, atiravam nos habitantes ucranianos, atiravam para matar os habitantes ucranianos que tentassem fugir da Ucrânia. Diferente das guerras entre nações, as forças mercenárias ucranianas não defendiam e nem defendem qualquer bandeira, senão dos seus cifrões que os pagam. Então, por que salvar a vida dos nativos? Da mesma forma lá na Coreia do Norte, que não envia sequer lanchas kamikazes para atacar forças militares americanas, pois o cara sabe que é mais risco de perder o povo nativo e pedir asilo em outro país do que voltar para a terra dos horrores norte-coreanos. Já por outro lado, dentro das regras entre as 4 linhas em que as disputas acontecem, todo o planejamento prévio aconteceu para que as disputas aconteçam. Então, por conveniência, principalmente clubes esportivos chegariam a um acordo de que as disputas acabam quando o juiz declara o fim da disputa.
com a evolução principalmente do esporte, evitando que brigas entre torcidas persistam após cada evento. Um exemplo prático disso é executado pela Polícia Militar, principalmente a paulista, quando atua previamente no planejamento estratégico com as prefeituras para gerenciarem os locais e datas dos eventos esportivos para evitar o atrito entre torcidas adversárias, para que entendam que mesmo existindo regras, leis e afins, elas funcionam até certo limite. Ultrapassando esses, são os princípios que dizem quais as atitudes antes ou depois das disputas ou guerras. Estratégias e linhas de ação. Quando o conflito já se iniciou, já não existem opções de se evitar ou anular o atrito sem grandes perdas por uma das partes, pelo menos. Quando lembramos, por exemplo, as forças mercenárias ucranianas, que em número bem inferior já se recusaram e já se renderam na constante perda de posições e territórios à expansão russa. Então o comediante Volodymyr Zelensky, já não mais sequer na Ucrânia, não tem mais para onde correr. Então, já com suas forças militares mercenárias em crescente queda de forças, começa a jogar jogos emocionais aos seus patrocinadores, principalmente de armamentos europeus, a formarem bases junto com os laboratórios de armas químicas na Ucrânia. Então, agora, acenando aos seus financiadores com a exigência de que estes, além de financiarem as armas químicas, também plantem a bandeira da OTAN lá pela Ucrânia. No paralelo às suas ações mágicas, o caso dos pactos de guerras possui muitas alternativas militares e na própria magia de guerra e batalhas para você trabalhar para controlar e controlar as forças da parte oponente pelas suas fraquezas. São algumas opções que comumente são usadas. Existem outras, conforme cada situação específica, mas cabe a você escolher as mesmas diante de cada necessidade específica. Atenuantes. Recentemente, a aldeia global se mostrou mais importante que todo este conflito entre Rússia e Ucrânia, quando o boicote tanto à Rússia como às embarcações ucranianas de alimentos passaram a serem reativadas. Quando a política de restrições estava e ainda está custando mais caro do que a quem os bloqueia, do que os seus ambos oponentes, então, longe de uma estratégia efetiva por parte dos financiadores do Volodymyr ganharem ou perderem essa guerra, a primeira derrota desses países que apenas enviam armas para os ucranianos sacrificarem seus militares e seu povo nativo foi clara de que esse boicote não pode persistir mais. Da mesma forma, como a questão geográfica torna os países vizinhos escravos de uma hipócrita paz com a Coreia do Norte, os europeus, sem perderem sequer um homem em batalha, estão pagando com imensas crises em seus países, justo pelo boicote que os próprios fazem à Rússia e à Ucrânia. Literalmente, mais do que vítimas de guerra, ambas Ucrânia e Rússia começam a colher vantagens que antes não tinham perante seus consumidores europeus. Um novo modelo de batalha que se inicia, então não são mais os tiros das armas que matam de fome as partes ausentes do conflito, mas as próprias decisões se tornam um tiro que sai pela culatra, trazendo novas estratégias de guerra, mostrando o quanto ela sai mais cara persistindo do que se finalizando. Na magia com pactos demoníacos é muito importante entendermos que a compreensão disso nos abre um leque quase infinito de ações e oportunidades fora das guerras ou disputas que praticamos a gerarem resultados definitivos, tanto para os terminar como com vitória ou derrota. Então, ao contrário de um roteiro de filme pronto, os pactos de guerra e das disputas têm um campo enorme de ações em qualquer tabuleiro que nossas forças militares se movam. E para toda e qualquer direção que forem, fatalmente precisamos lidar sempre com nossas ações e reações nas mesmas. Ainda que pareça diferente, quando uma parte esportiva nas disputas dá um espirro suspeito, possivelmente o medo de qualquer epidemia pode colocar o próximo desafio entre esses oponentes que teria se infectado numa mudança, pelo menos nas suas apostas.
Maldições e defesas. Quando o nosso território ou da parte adversária já passa a ser dominado pela parte oponente, é muito comum serem criados campos minados para frear o avanço do oponente. Um exemplo onde isso ocorreu frequentemente era a Guerra da Coreia e também na Guerra do Vietnã. Também em disputas talvez em disputas não se use com frequência esse recurso para minimizar as perdas de ambos os lados, mas em guerras esse procedimento é muito comum. Em alguns casos, até mesmo bloqueando a entrada e saída de alimentos para um povo nativo, ou sentenciando esses a perderem partes de seus corpos na busca do que lhes falta. Nessa atitude suicida, existe sempre a opção dos pactos de magia de guerra e disputas, com a diferença que maldições não necessariamente explodem, mas partes vítimas, mas no caso são mecânicas que muitas vezes as partes influenciadas levam consigo para bem longe do local onde a batalha, até mesmo sem saberem. Por outro lado, as defesas são recursos questionáveis, pois ao invés de baixas crescentes de uma parte quando sofre ataques cada vez mais pesados, assim como numa guerra, mais vale a pena a parte em crescente derrota se entregar do que se maximizar suas perdas numa hipotética defesa até a parte inferiorizada ser eliminada. Mas claro, quando você tem uma posição flexível, que pode circunstancialmente estar inferiorizada, mas que se reverterá em teu planejamento, aí nesse caso, desde que seja planejamento real e não ilusório, pactos na magia de guerra e disputas com defesas são importantes. Numa distinção nas disputas, o embate termina quando a pessoa do cargo juiz assim o determina seu fim. Isso significa que, quando pelo menos uma das partes não tem qualquer descontrole emocional, ambas as partes deixam de ser adversárias e a vida que se segue. Vinganças. As vinganças se tornou um termo intelectualmente pejorativo, pois insistir sequer numa disputa em que já houve a derrota por uma das partes precisa ser uma coisa excepcionalmente traumatizante para gerarmos a energia capaz de fazer o efeito, qualquer resultado nesse sentido. Mas numa disputa ou guerra em que houve a derrota, exceto nos casos onde houve uma quebra de princípios, fica difícil reverter ou mesmo estabelecer algum dano na outra parte, porque principalmente quando a nossa atividade foi derrotada tanto na disputa como nas guerras. Um exemplo muito fácil de lembrarmos isso foi na disputa eleitoral americana, quando as imagens mostraram milhares de votos fajutos na última eleição do presidente deles, mostrando claramente os votos forjados, sujando todos os princípios democráticos daquele país, onde o que prevaleceu foram dados fictícios do que a realidade. Tanto que em breve o impeachment do cara é iminente. Mas seria esta a vingança? Ou a vingança foi o jornalismo do fake americano nesse tempo todo em que o povo americano foi obrigado a suportar mentiras midiáticas a fazer o Biden prevalecer como presidente sobre o povo americano? Pois bem, apesar de que a vingança na justiça em breve derrubará o cara, entendam o que é essa faca de dois gumes. Quando no caso achamos que a justiça americana se vingará do crime, seja vencedora ou derrotada, teremos as chances a servirem justamente para a outra parte fazer uma série de acusações sobre seus oponentes por ser feita essa vingança na justiça. Sim, melhor ser vida fria, mas entendam, para vocês entenderem, o apoio que o Trump não tinha no Congresso americano até essa última eleição só será revertido quando neste ano a maioria dos parlamentares forem substituídos por republicanos, enquanto seus oponentes estiverem no poder. Do contrário, caso ele fosse empossado como real presidente antes da eleição dos parlamentares nesse ano de 2022, o lobby midiático do jornalismo americano, cheio de fake news, estaria cada vez mais fortificado com sua pseudo-oposição. Repito, a vingança é melhor servida fria. Então, os daimons e finalidades específicas. Pois bem, as diversas opções de destaque que eu ressaltei
com suas respectivas atribuições ligadas aos pactos e algumas finalidades sugeridas para lhe servir ao pacto ou para realizar o mesmo, então abaixo a lista de opções resumidas, porém em compensação no e-book, contando também com os daimons com menor destaque nas práticas desses pactos. Muitos pactos são destacados para que, caso você tenha um método de pacto a uma finalidade nova ou já atribuída a outro que você tenha escolhido antes e procura um outro daimon para lhe servir de fonte, pode escolher entre as opções do e-book. Lembro que além dos daimons destacados com suas características e a relação pelo menos com pactos, não inclui também muitos dos seus servidores e outros daimons não tão importantes, como para coragem, impetuosidade e moral, ou estratégia e planejamento, ou guardiões, guias, familiares e proteção, ou magia de guerras e batalhas, ou militares, ou disputas, ou espionagem e procura, ou vingança, ou maldições e defesas, ou política e diplomacia, ou metamorfismo e transformações e ocultação. Bom, como eu já lhes trouxe uma cultura peculiar que inclui também na mitologia de Cthulhu, como o Pazuzu, deixo claro que a intenção nesses vídeos é explorar os ícones abordados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos dessa obra, dificultando muito a exploração num pacto. Falando em pactos, convido vocês todos e todas a apreciarem o e-book que eu lancei orientando sobre os pactos sexuais com daimons também. Agora eu publiquei a mesma forma que o pacto de prosperidade com daimons também, e junto com os pactos divinatórios com daimons, onde em ambos eu menciono o que não está na coleção Grimório Verum Carpinicron, onde a visão do porquê fazer ou não e quais pactos com quais daimons, ao invés da parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês, a primeira dos pactos sexuais e dos pactos de prosperidade. Isso pode servir também aos números rituais na internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para que usar. Então, nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes dos daimons usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que o outro. Ou então, no caso, magia de guerra também, pactos de guerra também. Dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode te trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E essas dicas também são para quem já faz pactos para a prosperidade e para a magia sexual e para a magia divinatória e agora para a magia de guerra. Não são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimório Verum Carpinicron, ou a outra também, do Grimório Goécia, mas praticantes de pactos sobre outros métodos. Como por ser e-book, preferi lançar e comercializar cada um desses pela Amazon pelo valor de R$3, ou R$5 no caso. Porém, informo desde já que quando disponibilizados no site poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Kaidan Limited. Aí vocês podem verificar tudo. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença nesse segmento, decidi oferecer um e-book sensacional principalmente para iniciantes, que podem operar em seus próprios lares com os chamados imps. Aliás, esse e-book foi a razão da minha pausa na produção de vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Esse book com algumas informações sobre o curso que eu tive do Frater J.R. Brown, também, o Meu Guru, onde outros livros e cursos já de domínio público na internet, mas que em nenhum eu consegui encontrar sobre o tema da minha obra, lançada em português e inglês, chamado Imp do Amor, método moderno de operar diabretes. Nessa obra, além de operações para desenvolverem o amor próprio, o amor para amigos, familiares, também desenvolver a relação amorosa com a pessoa pretendida ou já em relação. Claro que não poderia esquecer a forma como desfazer-se desses pactos, desses laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia nos sítios de poliamor ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto
Infelizmente, existem ainda um boicote e muitas pessoas que praticam poliamor, mas não o assumem. Então eu vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçaria devidamente orientadas dentro de garrafas, além do grande conteúdo apresentado e sugerido pelo J.R.R. Abraão em seu curso chamado Familiar. Também recebi forte influência das obras do S. Rob, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos imps, tanto em minhas obras como nas do S. Rob e no curso do J.R. Abraão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais você usar, mais poder dará ao mesmo, e todos os ritos da obra Ímpio do Amor seguem esse mesmo paradigma. Aliás, Abraão, com seu vasto jargão prático, já aceitou ser responsável a fazer entrevistas que eu propus nesse vídeo. Mas voltando ao tópico de ímpios, ainda escrevo sobre ímpio de proteção e estou no final, pois julgo necessidade urgente na histeria construída pela extrema mídia e pessoas irresponsáveis que fazem um trabalho podre a espalhar o caos em consequência. Sim, o caos me serviu, que me motivou a escrever essa obra, mas literalmente eu não introduzo, apenas não produzo, apenas escrevo como vítima, tal qual as pessoas leitoras. O mais interessante é que, após familiarizar com a energia que utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube que já postei, algumas pessoas cientes daquilo que trabalho para o amor podem utilizar. Tanto os e-books como os imps, dos e-books dos imps, como os dos pactos aqui declarados, são alugados gratuitamente no recurso da Amazon chamado Kindle Unlimited. Claro, para assinar esse serviço na Amazon você paga R$19,90 por mês, mas pode baixar centenas de livros ou mais, além dos e-books que eu lancei. Desde que guarde na tua carteira Kindle Unlimited da Amazon, agora 20 livros no máximo, e depois devolve um para alugar um novo e-book. Ou emprestar, como prefira definir, um novo e-book. Ou depois você pode voltar a ler, ter o limite de 10 livros, como era antes. Quando chegar nesses limites, precisa devolver um livro para alugar outro. Novamente, a você que assiste esses vídeos, e esse vídeo em particular, e independente do qual longo esse período de teu apoio, agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhe desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis, cada um dos daimons, no primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nossas práticas, resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos maior facilidade em chegarmos em nossas metas sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois dos outros volumes, nas informações separadas nos 3 segmentos, focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham, alta hierarquia, baixa hierarquia e o último chamado Esquecidos. Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as façam. A coleção Grimório Verum Carpe Nigrum, publicada por mim enquanto impresso disponível na editora Bock 2, com a vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para você, sem a possibilidade de transmissão de vírus, bactérias e demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro agora, numa coleção inovadora, não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito mais completos e modernizados, que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação na demonologia e não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso eu posso afirmar com convicção. Você também pode adquirir pela Amazon, pela estante virtual, pelo Submarino, pelo Americanas, pelo Shoptime, pela Magalu ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso não mencionei a tua livraria que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários para que possa lhes divulgar. Mas voltando a esses 4 volumes de agora, a coleção Grimório Verum Carpe Nigrum, que antes era apenas Grimório Verum Carpe Nigrum,
Eles têm tamanho A4 de 297 por 210 mm. O total do primeiro volume passa a 650 páginas. Do segundo volume ultrapassa 650 páginas. E o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Na coleção há variedades Daimos, além desses que eu passo nos vídeos, em apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias. Ou seja, verdadeiro Grimário de fato que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes entenderão que são baratos pelo que cada um vale. É isso, pessoal, agradeço o apoio enorme que todos e todas me ofereceram assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver outros e mais livros e também esses novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, em língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros, além das bibliografias. Novamente agradeço às pessoas patrocinadoras que compram meus livros, vários livros em volume cada vez maior, e também simpatizantes das práticas, ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que acabei a coleção, poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp, no número apresentado na descrição desse vídeo. Sou e continuo aberto a aprender sempre mais. Inclusive também com vossas críticas nos comentários embaixo, pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos e dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, teclem os seus comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda também e aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso, pessoal. Ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui!